Olá, bem-vindo a mais um Evangelho da Graça, continuando o nosso estudo então no Evangelho de João, capítulo 4. Diz assim no versículo 5 em diante: Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto da terra que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, que era meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conhecer o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar com que atirar, e o poço é fundo? Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este agora que tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Esse texto, ele faz um contraste muito importante com o texto que se encontra, a história que se encontra no capítulo anterior, capítulo 3 de João, que é a história de Nicodemos. Nicodemos, com vergonha, procura Jesus durante a noite para propor uma espécie de acordo entre Jesus e os fariseus. E esse acordo era meio que uma concessão para que Jesus pudesse fazer parte desse pequeno grupo seleto, esse grupo que tinha um grande destaque naquele período ali. Mas Jesus vem dizer para aquele homem arrogante que importa é que ele nasça de novo. Muito interessante agora é Jesus indo meio-dia, um momento muito desconfortável para viajar, mas essa é a hora que o mestre escolheu passar por um lugar que não era aconselhável a um judeu. Ele escolheu passar por Samaria, e ele tinha que passar por ali porque ele tinha um encontro, ele tinha que encontrar com essa mulher envergonhada, que ia buscar também água em um horário inapropriado. Quem buscava água buscava sempre em horários onde o calor está mais ameno, mas essa mulher ia meio-dia, quando não tinha ninguém no poço, e nesse dia que ela foi, ela encontra justamente ali sentado, esperando, aguardando Jesus, porque ele é o Senhor que pretende se encontrar sim com pessoas pecadoras, como a mulher de Samaria, como eu e como você. E ele vai encontrar então aquela mulher ali meio-dia, e eu fico pensando, né, o que motivou essa mulher a estar fazendo isso agora, nesse período, ao meio-dia. Por que ela não foi como as outras mulheres, tirar água, carregar cântaro? Era uma função típica das mulheres da época. Por que ela não foi, portanto, buscar água junto com as outras mulheres? Justamente porque ela estava vivendo num contexto que lhe causava vergonha. Jesus acaba citando isso. Aquela mulher estava vivendo uma situação que era uma situação errada, estava com alguém que não era agora o seu marido, portanto, estava vivendo em uma das questões que a igreja gosta e que a história gosta muito de julgar e de condenar, que é a questão do adultério. Não é a única pessoa das Escrituras
a passar por isso. Nós vamos ver qualquer dia desses aí a história da mulher que recebeu esse título, né? Mulher adúltera. Mas essa mulher estava vivendo uma situação assim, e isso lhe estava causando desconforto. Eu acredito que primeiro no ser, nós vamos ver que se trata de uma mulher que se relaciona com Deus, preocupada com as coisas espirituais, com as questões espirituais. Isso estava causando nela um desconforto por dentro e também por fora. Afinal de contas, essa era uma situação que podia, inclusive, custar a vida dela, porque o adultério naquele período era tratado dessa forma. Uma mulher que fosse pega em adultério poderia ser apedrejada e morta. No entanto, irmãos, o desejo de Jesus não é o desejo do homem. O homem, quando essas coisas acontecem, ele se alegra, ele tripudia, ele adora falar sobre o assunto. Jesus mostra para nós sempre como devemos tratar uma pessoa que erra. Jesus vai encontrar com essa mulher ao meio-dia, na beira do poço, num calor extremo, para poder trazer esperança para essa mulher, para trazer uma palavra. Eu acho interessantíssimo a maneira como Jesus se aproxima para falar com essa mulher. Não é com grosseria, não é com acusação, mas simplesmente ele começa se relacionando, busca um diálogo, pede água. Ele diz, olha, me dá do que beber. E aquela mulher cheia de preconceitos diz, olha, como é que você me pede água, sendo tu judeu e eu samaritana? Porque os judeus e os samaritanos, eles não se davam. Eu poderia ficar aqui gastando um tempão contando para você os motivos pelos quais os judeus e os samaritanos não se davam bem. Mas eu quero dizer para você que é um ódio que nós não temos hoje como comparar. É uma rivalidade que vai além de time de futebol, é uma rivalidade que vai além de nação contra nação. Os israelitas, os judeus, eles de fato odiavam os samaritanos, ao ponto, por exemplo, de pedirem a Deus que esses fossem para o inferno. A gente ora tanto para as pessoas irem para o céu, eles faziam longas orações pedindo a Deus que amaldiçoasse os infiéis e para que eles não entrassem no céu. Toda vez que diziam o nome de um samaritano, eles cuspiam no chão de desprezo. Então havia muito mais dos judeus para com os samaritanos do que dos samaritanos para com os judeus esse ódio. E, portanto, os judeus não permitiam que os samaritanos adorassem no templo. Por isso aquela mulher se assusta quando Jesus pede água. E aí Jesus diz para ela, ele diz, olha, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, e tu lhe pedirias e eu lhe daria água viva. E aquela mulher ficou então impressionada, porque os poços daquela região eram extremamente profundos e Jesus não tinha nenhum material para que pudesse ser tirado a água. E ela diz, Senhor, o Senhor não tem como tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? E é interessante a expressão aqui, água viva, que aparece, é como aquelas fontes que, de tanta pressão da água, a água, elas brotam da terra e acabam virando uma coluna, aquela água que brota os diques, né? Elas brotam com força do fundo da terra, tamanha a pressão, tamanha a quantidade de água ali. E é o que Jesus está dizendo. Ele diz, olha, se você soubesse, você pediria e te daria água, e água dessa forma, em abundância. Águas que não cessam. E ela diz, Senhor, onde, pois, o Senhor tem para tirar? O Senhor, porventura, é maior do que Jacó, os nossos pais, do qual ele mesmo bebeu, onde tirou, ele viveu desse poço, ele era Jacó, o escolhido de Deus, mas ele bebeu bem os seus filhos, assim também como seus animais. E Jesus diz, olha, quem beber dessa água que Jacó bebeu, desse poço que ele furou, vai voltar a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais será sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der
será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aquela mulher, naquele momento, então, ela percebeu aquela fala de Cristo e disse assim: é isso que eu quero. Porque eu não vou precisar passar vergonha, eu não vou precisar vir aqui ao meio-dia, não vou precisar me expor dessa forma. E ela pede, ela diz: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. E aí Jesus chega onde queria tratar com aquela mulher, dizendo: olha, vai e chama o teu marido. E ela respondeu: não tenho marido. E Jesus diz: 5 maridos você já teve, e este que agora tem não é teu. E aí você vê um monte de gente julgando e pensando assim: nossa, que mulher safada, 5 maridos teve, e esse agora não é dela. É uma mulher que não para. Você precisa entender um pouco do contexto bíblico para que você não possa cometer erros assim. Não sei se você já percebeu, mas Jesus vai tratar muitas vezes nos evangelhos sobre a questão do homem repudiar a sua mulher por motivos fúteis. Era o que acontecia naquele tempo. Um homem se casava com uma mulher e o primeiro acontecimento, algo que não lhe favorecesse, podia ser um aborrecimento bobo. Ele mandava a sua mulher embora, dava para ela aí a carta de divórcio e mandava aquela mulher embora. Com a carta de divórcio na mão, outro poderia tomá-la como esposa. E o que estava acontecendo com essa mulher samaritana, que apesar de serem samaritanos, eles tinham o mesmo costume, era um povo que não usufruíam do templo, mas mantinham o mesmo modo de vida. O que acontecia? Aconteceu provavelmente com essa mulher. Ela foi mandada embora do primeiro casamento, outro homem disse que queria casar com ela, se casou com ela, se aproveitou, mandou embora, outro mandou embora, outro, e 5 ela já tinha tido, e esse agora não era dela. Era alguém que estava se aproveitando da sua fragilidade, talvez, porque a mulher, neste contexto, era ainda mais frágil. Uma mulher repudiada tantas vezes, o que lhe restava? Quais opções que lhe restavam? Então é um contexto extremamente triste e que se repetia. Um contexto de injustiça, um contexto em que essa mulher estava sofrendo e passando por uma situação humilhante, uma situação em que não havia, com certeza nela, prazer nem alegria, mas ela se via obrigada a passar isso talvez por causa da sua sobrevivência. E Jesus vai ali dizer para aquela mulher que tinha sede de vida, que tinha sede de sair dessa situação vergonhosa que lhe fazia ir ao poço ao meio-dia, quando ninguém estava. Mas o Senhor Jesus estava ali com aquela mulher envergonhada. E Jesus vem dizer para ela que ele tem da água que vai ser para sempre no interior dela como uma fonte a jorrar. É aquele que pode trazer a saciedade, que pode fazer com que o nosso interior seja preenchido. É aquele que pode fazer com que nós não tenhamos falta de coisa alguma, porque ele é, de fato, o nosso pastor e aquele que cuida de nós. Eu vou parar por aqui o estudo hoje, mas eu quero dizer para você isso. Na história dessa mulher nós aprendemos muitas coisas. No estudo passado eu falei sobre o trecho que diz que importava Jesus passar por Samaria, importava encontrar com essa mulher. Importa Jesus se encontrar com os pecadores. A mensagem de Jesus para os pecadores é exatamente essa. Se você tem sede de Deus, não importa qual é o seu pecado, não importa a situação sua presente, nem a passada e nem mesmo a futura. Não importa. Jesus
vai encontrar com você na sua caminhada. Talvez no momento em que você esteja se sentindo tomado por completo de vergonha, tomado por completo de tristeza, desanimado, você vai encontrar Jesus. Quem deseja encontrar, vai encontrá-lo. Jesus, o Senhor Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. E a gente aprende ainda com Jesus como devemos tratar aqueles que pecam. Não é com pedras, não é com juízos, não é com julgamentos precipitados, mas é com carinho, é com diálogo, é criando relacionamentos, assim como esse pastor amoroso fez nesse exemplo da mulher de Samaria. Que Deus possa abençoar a sua vida e que o Espírito continue a falar ao seu coração.